Olá, amigos. Eu sou Patrícia Diniz, tarefeira do Centro Espírita da Irmã Rosa, e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem nesse momento. Que a paz de Jesus esteja em cada lar e em cada coração. Bom, hoje a exposição intitula-se Programando um Novo Viver. Quem vai falar para a gente é o João Araújo, da Mansão do Caminho, em Salvador. Mas antes de passar a palavra ao João, vamos fazer a leitura de uma página e uma prece para nos harmonizarmos antes da exposição doutrinária. A página de hoje é do livro Paz e Renovação, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Intitula-se Agradeçamos a Deus. Necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundamo-nos em desânimo. Todavia, em nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a provação é a alavanca psicológica sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. Certas afeições no mundo nos abandonam em caminho, amarfanhando-nos o espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme. Contudo, acabamos notando que sem eles, quase sempre, ser-nos-ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. A decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento. Entretanto, a pouco e pouco, reconhecemos que a decepção, no fundo, não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se refazerem, de futuro, em novas condições de harmonia e de rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres ou para que nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Vamos orar. Elevando nosso pensamento ao alto, rogamos ao nosso Pai Celestial infinitamente justo e bom, que nos abençoe neste momento, que derrame sobre cada um de nós o bálsamo da paz, do equilíbrio e da fé. Que possamos, Pai, absorver os ensinamentos contidos nesta exposição. Que eles nos tragam, Senhor, aquilo que necessitamos, esclarecendo as nossas dúvidas e confortando os nossos corações. Ó Pai, agradecidos estamos, Senhor, por este momento. E pedimos a Ti inspiração, a João, que vai fazer uso da palavra e atingir tantos corações aflitos. Que Ele traga conforto para aqueles que hoje necessitam e muita fé na sua infinita justiça e bondade. A tudo te agradecemos, Pai, em nome e por amor a Ti. Graças a Deus. Olá, amigas, amigos.
companheiros do Centro Espírita Irmã Rosa e outros que nos acompanham pelas diversas mídias. É um prazer muito grande estar atendendo a uma convocação, a um convite para falar a respeito de um tema muito interessante, bastante atual, que diz respeito à nossa transformação moral, programando um novo viver. Como disse, é um tema bastante atual, considerando os momentos que estamos a viver, momentos inusitados, mas que os mesmos sempre ocorrem durante a história da humanidade. Narram poetas gregos e romanos e a mitologia a respeito da união de Flora, a deusa, a divindade dos vegetais, com Zéfiro, outra divindade, o vento oeste. E disse que ambos se encontraram em uma determinada oportunidade. E a Senhora da Primavera recuou amedrontada diante de Zéfiro, num gesto de brandura, estende as mãos sobre plantas e flores para protegê-las. Protegê-las do ímpeto daquele que tem um vento, que é o vento destruidor Zéfiro. Ele tinha como único prazer, aliás, que prazer, desacatar a natureza, danificar as florestas, devastar as plantações, arruinar flores com seu sopro devastador e impiedoso. Todavia, ante a luminosa beleza de Flora, a divindade do vento refreia o sopro, estanca, e enamorando-se ternamente por ela, por Flora, após esse encontro, ele não mais se empenhou em desrespeitar a natureza, a protegida da sua amada. Embora apaixonada, é natural que Flora, temerosa, recusa, triste, de forma muito triste, a corte de Zéfiro. Teme a sua índole tão diferente da sua. Para não perdê-la, ele promete aprender com o equilíbrio da natureza, a paciência e a serenidade do reino vegetal. Então, na festa de núpcias, naquele momento, naquele dia, entre cores fulgurantes e perfumes docíssimos, une-se Flora a Zéfiro. E narra-se que desde este acontecimento, desde esse momento, o vento oeste passa a ser apenas uma doce brisa, não mais aquele vento devastador, impiedoso, mas agora uma aragem, uma leve e doce brisa que tremula as pétalas das roseiras e a ramagem das campinas. Zéfiro não perdeu a sua identidade, não deixou de ser um vento, continuou a ser vento, porém agora uma branda aragem. Sua transformação foi íntima, movida pelo amor à Flora. O importante para as nossas reflexões, baseando-se nesta mitologia, não é a aparência, não é a etiqueta, não é o brilho exterior, não são as características que se apresentam nesta aparência.
O mais importante é o que usamos, o que fazemos da vida, com a vida e pela vida. Não a aparência que apresentamos, na etiqueta que utilizamos, as marcas, mas o que fazemos. O que faço de mim próprio, da minha vida. O que faço com ela. O que eu faço por ela. Quem acha que em si mesmo não há nada para modificar, para transformar, que já é um ser pronto, acabado, perfeito, está imaturo. Imaturo espiritual e psicologicamente. A vida é mudança, constante mudança, mudança ininterrupta. Costuma-se dizer que é o que há de mais estável é a mudança. Porque ela está sempre a ocorrer ininterruptamente. A procura interior é o prenúncio do progresso. Porque nos leva a um grande investimento. Lembremos, assim como Zéfiro, as mudanças devem ser feitas de uma forma natural, naturalmente, espontaneamente, sem forçá-las. Deve apresentar um ato de supremo desejo, original, espontâneo. Allan Kardec, vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma questão muito interessante, profunda, que vai nos levar a perceber que tudo muda, tudo transforma, tudo progride, tudo tende à ascensão infinita, como diz também Leon Denis. Devido a um tropismo divino em nós, há uma força irresistível de atração para essa ascensão contínua. Então, no Livro dos Espíritos, como dissemos, na questão 783, Allan Kardec indaga aos espíritos da codificação a respeito de se o progresso, o aperfeiçoamento e o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, se isso sempre ocorre, se isso sempre se dá, embora lento, sucessivamente, irregular, mas atendendo à força das coisas. Os espíritos vão responder que há o progresso regular e lento, é certo, que resulta dessa força. Entretanto, há uma outra situação que nos leva a progredir. Complementa os espíritos que, quando um determinado povo não progride como deveria ocorrer, de uma forma mais depressa, mais célere, se isso não ocorre, Deus nos submete esse povo de tempos a tempos, a abalos físicos e morais, que opera a transformação de vida. Como citei Leon Denis, também vamos encontrar em uma obra belíssima, aliás, todas, a do mesmo de Leon Denis, as suas diversas obras. E uma bastante conhecida de todos nós diz respeito ao problema do ser, do destino e da dor. Onde, na sua terceira parte, no capítulo 24, no tema que se intitula A Disciplina do Pensamento é a Reforma do Caráter, ele vai dizer o seguinte: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Sem observação atenta de nós mesmos.
É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, continua ele, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Repetimos, observação atenta de nós mesmos. Essa observação atenta, vamos verificar a todo momento, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, chamando-nos a atenção para essa necessidade premente de autoanalisar-se, de auto-verificar-se. E também Allan Kardec, preocupado como tantos outros ao longo da história da humanidade, com esta questão tão importante, vai colocar, como todos já sabemos, na questão 919, uma pergunta que diz respeito a essa necessidade. Quando ele pergunta a respeito de qual é o meio mais prático e eficaz para que se dê esse progresso, para que o homem, a humanidade como um todo, cresça, evolua, progrida mais rapidamente. E lembramos que a resposta diz respeito àquela mesma frase que está colocada no oráculo de Delfos e que é uma frase muito mais completa, muito mais do que aquilo que é sempre repetido. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. A frase é muito maior do que isso e profunda. Mas Santo Agostinho, descortinando, esmiuçando um pouco mais a questão na 919A, no desdobramento da 919, ele vai dar como se fosse não uma receita, mas a terapêutica, a forma como ele fez. Fazei como eu fazia quando aí estive, quando aqui esteve encarnado entre nós. Ele vai dizer que fazia uma autoverificação, como está lá, eu disse, no Livro dos Espíritos, e permitam-me compartilhar com todos vocês. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, de transformação. Ou seja, antes de recolher-se à intimidade do sono, de sair do estado de vigília, ele fazia esse mergulho, uma autoverificação, uma autoanálise, para que assim fazendo, perceber, elencar tudo aquilo que nessa observação atenta, como diz Leon Denis, vai delineando, vai percebendo esses pontos, cada um deles de como foi o seu dia. E diz ele, ao perceber aqueles pontos onde agir bem, de forma consentânea com os desígnios, com as leis de Deus, no dia seguinte reforçá-los, ampliá-los. Mas onde eu não fui bem, tomar a decisão inadiável de no dia seguinte buscar a reparação. E essa reparação não necessariamente deverá ser feita diante daquele com qual erramos. É importante sim. Como diz Jesus, voltar e reconciliar com o adversário. Deixar todas as oferendas que possamos fazer a Deus diante do altar, porque o sacrifício mais importante para Ele, Deus, nosso Pai, não é o que prometemos, o que dizemos fazer, ou da importância que tem e significado para nós outros a divindade, mas de voltar, deixar ali a oferta e fazer aquilo que é muito mais importante. Reconciliarmos-nos.
buscar aquele com o qual cometemos o desatino, a falha, e fazer a reparação. Interessante que os espíritos vão complementar aquilo que Jesus chama como uma necessidade premente, porque assim não teríamos condição e a consciência não deixaríamos tranquilo para estar diante de Deus, principalmente pedindo: perdoa as nossas ofensas. Perdoa-me, Senhor. Quando não tivemos a coragem de assim fazer diante daquele que errou para com nós outros, o que nós fomos aquele que cometemos o erro, o desatino. Mas, no livro muito interessante, que todos devem conhecer, um livro que, dentre outros tantos que ele tem, Martins Peralva, estudando a mediunidade, estudando o Evangelho, ele vai trazer alguns aspectos muito interessantes sobre isso, sobre essa questão, na obra O Pensamento de Emmanuel. Martins Peralva vai colocar 4 pontos, 4 fatores que ele diz serem essenciais, né, para o nosso processo evolutivo no plano físico e no plano espiritual. Qualquer que buscar fazer esse progresso, essa busca pelo processo evolutivo, deverá obedecer a esses 4 fatores, diz ele, que são essenciais. O primeiro desses fatores que ele vai colocar é a compreensão da necessidade da mudança. Sim. Para operar qualquer mudança, a gente precisa identificar primeiro que temos algo que precisa ser transformado. Por isso o autoconhecimento, essa autoverificação. Ao fazê-lo, identificando aquilo que precisa ser modificado, transformado, compreender uma necessidade profunda, inadiável, de mudar. Querer mudar. Interessante essa questão do querer, porque Jesus também, diante de algumas personagens, sempre fazia aquela pergunta: o que é intrigante, o que é estranho. O Kardec também vai colocar alguns aspectos no Evangelho com o Espiritismo, que vai intitular o capítulo de Estranha Moral. Então, muito estranho. Está diante de alguém, ali está alguém que nos conhece a todos profundamente, porque antes de sermos, como ele vai dizer a Natanael Ben Elias, ou seja, de sermos criados enquanto princípio inteligente por Deus, ele já era um espírito puro. Então conhece-nos, como ele vai dizer: conheço cada uma das minhas ovelhas nominalmente. Então ele vai perguntar: o que queres que eu faça? Como? Perguntar para alguém que está doente: o que queres que eu faça? Sim. Há necessidade de cada um de nós fazer esse mergulho e buscarmos essa transformação, de movimentar toda a nossa energia psíquica, toda a nossa vontade, nosso querer real para operar a transformação. Ou para conquistar algo que identificamos como sendo muito importante, essencial para as nossas vidas. O que queres que eu faça? Cura-me, Senhor. E tens certeza de que eu posso fazê-lo? Sim. Então, levanta-te e anda. Querer mudar. Por isso que depois ele dizia também: a tua fé te curou. Para ele manifestar também as suas forças vivas acima das nossas, precisa-se que nós canalizemos as nossas, coloquemos em curso, para junto com essa torrente da vontade divina manifesta através dele, Jesus, tome seu curso normal. O segundo fator essencial, que Martins Peralva vai colocar, é a conjugação da boa vontade,
do esforço e da perseverança. Conjugação desse tripé. Boa vontade. Não basta ter só vontade, precisa ter boa vontade. Esforço. Lutar continuamente, travar o bom combate. Na feição paulina, palavras de Paulo, travar o bom combate. E a perseverança. Manter-se fiel no propósito. Aquele que perseverar até o fim, este vencerá, disse Jesus. O terceiro passo, o terceiro fator, a firme deliberação de estabilizar a mudança. Não é tão difícil, mais complexo, mais desafiador, não é tanto querer mudar. Mas ao tomar a decisão e colocar em curso essa mudança, nos manter fiel. Estabilizar a mudança. Porque, via de regra, infelizmente a grande maioria de nós outros, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, quando uma barreira se aparece, invariavelmente tememos e desejamos volta a retornar à zona de conforto. Onde nós estávamos, no degrau em que ali conhecíamos muito bem e que estabelecemos hábito, rotina, e ficou muito arraigado esse hábito. Há uma tendência em voltar para essa zona de conforto. Mas o desafio é para uma autoverificação. E, após ascender o degrau, pelo contínuo, pela fidelidade, pela manutenção do propósito, estabilizar a mudança. Em outras palavras, é aquilo que Jesus vai falar da necessidade de construir uma casa em rocha. Precisa então ter o pilar, a base, a rocha, para erigir uma nova habitação, para erigir em busca de um outro degrau superior. E o quarto, que ele vai colocar, diz respeito ao propósito de não retroceder à atitude mental superior. Não deixar que ela caia. Manter-se na atitude superior, a fim de que se verticalize em definitivo, por definitivo, o processo de renovação, que vai tornar uma diagonal ascendente. Estabilizou um degrau, sobe, estabilizou, sobe, uma diagonal ascendente. A verticalização, como Martins Peralva coloca, a verticalização em definitivo no processo de renovação. E Joana de Ângeles diz algo de forma semelhante. Vamos encontrar pontos de contato quando ela vai dizer, na sua obra Autodescobrimento, a necessidade de autodescobrir-se. Ela vai colocar também requisitos imprescindíveis para lograrmos esse mistério do autodescobrimento. Então ela vai dizer primeiro, requisito, a insatisfação pelo que se é, ou possui, ou como nos encontramos. Não aquela insatisfação da criança imatura psicologicamente, os adultos, nós, manifestando ainda uma criança, ou seja, um estágio consciencial de infantilidade psicológica, imaturo. Mas insatisfação por não acomodar-se naquilo que está, que conquistou até agora. Ou aquilo que possui, ou aquilo, a forma como nos encontramos. O segundo requisito que ela vai colocar é o desejo sincero de mudança, o querer mudar, que Martins Peralva apresenta na sua proposta dos 4 itens essenciais. Desejo sincero de mudança. E o terceiro, persistência no tentame. Também lá,
Martins Peralva apresenta aqui Persistência no Tetame, que é a estabilização da mudança colocada por Martins Peralva. O quarto requisito: disposição para aceitar-se e vencer-se. Não ficar na janela do passado amargurado quando identificou que algo que fez não está correto, que até aqui não agiu bem. Não. O passado é apenas uma referência. Identificou que não agiu correto, nada de ficar amargurado, lamentando, triste, para entrar em depressão. Não. Errei. Errei, mas não me dou o direito de continuar a errar. Como Jesus dizia, vai, não tornes a errar para que algo de pior não te aconteça. E tomar a decisão de mudar. Vencer-se. A maior vitória não é vencer alguém ou algo. É vencer a si próprio. Essa é a maior vitória. O maior adversário que temos que lutar contra e vencer não está lá fora. Os adversários mais vezes estão aqui dentro. E o quinto requisito essencial que ela vai colocar é a capacidade para crescer emocionalmente. Crescer emocionalmente. Como é importante, não só esse, mas todos esses requisitos no momento atual. Como é importante a necessidade daquele que ainda não fez, realizar esse mergulho, voltar o olhar para dentro de si próprio. Não está olhar para fora. Olhar para fora, vamos observar muito mais um cisco muito diminuto no olho do irmão, do companheiro, do adversário. Incapaz de verificar a trave no nosso olhar. Fazer esse mergulho não pode ser mais tergiversado, adiado, deixar para depois. Então, vamos perceber que este é um momento muito essencial. Este é um momento em que, como outros tantos já ocorrera, Deus nos oportuniza, não como alguns colocam na figura de punição, e perguntam, por que eu? Por que Deus está fazendo isso? Por que não eu? Para quê? Qual é a lição que o Pai quer que eu aprenda? Estamos, portanto, num momento muito importante. Um momento em que vamos perceber que saímos do nosso terreno para um território. Se ainda não conheceu o terreno, ainda está preparado para ir para o território. E fomos convidados a voltar para o terreno, voltar para casa como filho pródigo. Retornar à casa do Pai. Realinhar. Se reconectar com a divindade. Voltarei à casa de meu Pai e direi, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque errei contra os céus e contra ti. Não sou digno que receba-me como teu filho. Recebe-me como teu servo. Nunca vi tamanha felicidade de um pai ao ver aquele filho retornar. Exultai, alegrai-vos, ele estava morto e renasceu, estava perdido e foi reencontrado. Assim opera Deus com todos nós. Estamos saindo de um patamar para o outro. É um ciclo. Atingimos o limite do patamar que estávamos. Precisa agora essa energia psíquica, essa vontade, esse querer real para ir para outro patamar. Por isso estamos convidados no momento atual. E no momento que não seja assim, não fazemos uma autoverificação. No momento de muita alegria, de muita exultação, em que o êxtase nos joga para fora, não fazemos essa autoanálise, essa autoverificação. Aproveitemos, portanto, o momento atual. Toda crise mexe, faz uma verificação das nossas bases, dos nossos pilares. Assim ocorre na natureza.
o bambu chinês, que brota, e aquele broto ali fica, e durante 7 anos ninguém vê nada ocorrer. Não estamos vendo, mas está sendo operado algo profundo. Suas raízes vão penetrando profundamente, para depois ele voltar a crescer, porque agora tem raízes, tem segurança, tem base. Então, inflexibilidade, que o vento vem, o joga, dobra-se humildemente e volta. Flexibilidade. Vamos cravar as nossas raízes mais profundamente, para que tenhamos a possibilidade da ascensão, do progresso, para um homem novo e uma mulher nova, renovados, transformados, porque cada um transformado, teremos a humanidade, a sociedade como um todo transformada. É um grande prazer, repito, renovamos a nossa gratidão por atender a este convite e estar diante de todos vocês. E pedimos que permaneçam um pouco mais, porque logo mais vocês ouvirão um áudio, será apresentado ao final da minha fala. Agradeçamos, portanto, a Deus, a Jesus, que jamais nos deixa sós, principalmente em momentos tais. Estamos sempre acompanhados, estamos sempre sendo intuídos, orientados, porque aquele que se manter fiel até o fim, perseverando sempre, este vencerá. Muita paz para todos, um abraço, fiquemos em paz. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, amado Mestre, benfeitores da casa da Irmã Rosa, nós agradecemos. Sempre agradecemos pela vida, Senhor, por essa oportunidade bendita de aprendizado. E te agradecemos também esses momentos que a Casa da Irmã Rosa nos proporciona para lembrarmos as lições do Cristo e assim conduzirmos nossas vidas da maneira que vamos adquirir mais crescimento, mais sabedoria, mais amor, Senhor. Muito obrigada. E te rogamos, Senhor, mais uma vez que nos auxilie. Olhe por nossos lares, por nossas famílias, por nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, por toda a humanidade, Senhor. Que aprendamos com este momento a ver o bem que existe em cada um. Possamos perceber todos os ensinamentos que nos trazem esta convivência. Auxilia-nos, Pai, para que possamos construir a paz dentro de nós e assim fazermos um mundo mais pacífico, a construir o amor dentro de nós, para que possamos encontrar o amor aonde formos. Senhor, a sermos mais fraternos, para que possamos viver num mundo também mais fraterno. Auxilia-nos hoje sempre, Senhor. Rogamos a espiritualidade amiga, a fluidificação das nossas águas, que nelas, Senhor, sejam depositados o lenitivo para as nossas dores.
Senhor, pedimos, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.